Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública e hoje a gente vai falar sobre o programa Jovens Embaixadores. O Estado de Sergipe vem enviando alunos para fora do país, já enviou alunos, este ano enviou também um professor sobre esse assunto aqui no estúdio hoje com a gente, o professor Marcelo Reis, que participou também do programa esse ano, Nádia Cardoso, que é assessora técnica para assuntos internacionais da Secretaria de Estado da Educação, e Mariana Loureiro, que foi aluna, que também voltou dessa viagem. Eu queria, antes da gente começar a falar do programa em si, falar um pouco dessa experiência de vocês, agora durante essa viagem, começando aqui por Mariana. Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Utilidade Pública. Obrigada a você. É uma experiência ímpar. A gente passa um tempo em Washington, e aí depois o grupo se divide, cada subgrupo vai para uma cidade diferente. Eu fui para Tulsa, em Oklahoma. E aí no projeto a gente desenvolve várias atividades, entre elas trabalho voluntário, a gente aprende sobre liderança, bastante interessante. Esse é um programa que começou em 2003, né, que é um programa da Embaixada dos Estados Unidos. Mariana, quantas pessoas quantos alunos? Já foram, com Mariana são 7 alunos nossos que já foram. Alunos da rede pública. Ensino médio da rede pública do Estado de Sergipe. Mariana, do Colégio Ateneu. Sim. Mariana, como é que é trazer, por exemplo, partilhar essa experiência com seus amigos, em termos de estímulo para estudos também? É muito bom. E o meu colégio, ele me ajudou bastante em toda a jornada, porque eu aprendi inglês principalmente no colégio. A gente tem um clube de inglês no colégio, que só o Ateneu tem esse clube de inglês, e a gente se reúne semanalmente para discutir sobre assuntos diversos em inglês, para que a gente possa praticar a língua. Então, foi lá que eu aprendi inglês de verdade. Passar mesmo para a parte prática mesmo, que é a conversa do dia a dia. Já foram 7 alunos enviados, Nádia já trouxe essa informação. Professor Marcelo, em relação a professores, foi o primeiro. Primeiro. Verdade. Me conta um pouco dessa experiência. Abriu o caminho para os próximos, confere. É uma experiência única, assim, né? Primeiro, é a primeira vez que eu tenho essa chance de coordenar um grupo, ainda mais a nível internacional. Como a Mariana disse, ele é dividido em diversas etapas, né? Nós temos a primeira etapa em Brasília, que é chamada de orientação para embarque, onde nós vamos fazer o visto e temos alguns workshops iniciais para saber como o programa vai funcionar em detalhes. E aí nós vamos para Washington, ficamos mais alguns dias lá, também tem mais alguns workshops e algumas palestras, e também alguns passeios, né, culturais também para conhecer. Aí nós somos locados em algumas cidades, onde ficamos cerca de 2 semanas, também com a agenda bastante cheia. Retornamos para Washington para apresentar o projeto final. E assim, nós ficamos muito felizes de participar desse programa. E esperamos que mais profissionais tenham essa oportunidade mais para frente. Você coordenou um grupo, ou seja, professor e aluno, eles embarcaram, tá, no projeto, mas a aluna ela ficou em um local, o professor em outro local. O senhor coordenou um grupo de alunos. Esses alunos eram de onde? Isso. Na verdade é o seguinte, na semana inicial nós coordenamos os 50, são 2 coordenadores do país, e depois esse grupo, como Mariana falou, ele é subdividido. O meu grupo foram 12 pessoas, nós ficamos em Seattle, na cidade de Washington. E eles eram 12, cada um de um estado diferente. Então, assim, tinha gente de Minas Gerais, algumas pessoas vieram de Manaus, pessoas de Alagoas. São sortidos, na verdade, assim. Então, é bastante misto. E isso é bom porque há aí uma troca cultural interessante também. Saiu de Muribeca para coordenar um grupo de alunos dos Estados Unidos. Ou seja, é um reconhecimento e tanto para o senhor. É verdade. É verdade. A gente passa por uma seleção semelhante com a de Mari, só que mais restrita, né, já que são bem menos candidatos, mas ainda assim foi um privilégio. E aí um dos 2 professores do país. Isso. Tive uma colega minha, Juliana, ela é uma representante da Secretaria Estadual de São Paulo, que foi comigo nesse programa. E aí o que é que o senhor traz, assim, por exemplo, de termos de experiência que o senhor possa partilhar com os alunos? Olha, pergunta interessante. Na verdade, assim que eu voltar às aulas, nós estamos já nas vésperas da volta às aulas, eu vou fazer, vou dar uma pequena palestra para minhas turmas para trocar um pouco do que eu aprendi lá, justamente para eles terem essa motivação, para eles verem que é possível, eles tentarem, eventualmente, conseguirem ir. E porque também faz parte da minha disciplina, né? A língua inglesa não é só aquela coisa conteudística, assim, né? De conteúdo tal e gramática. Eu quero que eles aprendam um pouco sobre as culturas de outros países também. Então, como eu fui e vivenciei, eu vou trazer essa troca para eles, assim. E do ponto de vista, eu como professor mesmo,
eu tive contato com vários professores lá e a gente trocou informação sobre, enfim, metodologias. Eu pude assistir aula, eu pude dar aula também. Então foi uma experiência assim, bastante rica nesse sentido. Tem alguma coisa que você traria assim como uma alteração na metodologia? Na metodologia eu diria que o ensino lá, pelo menos nas escolas que eu pude visitar, ele não é muito focado no professor, assim. A gente tem um ensino muito focado no mestre aqui, né? Aquela coisa, olha, o professor, ele normalmente conduz a aula toda, os alunos não têm, assim, tanta interação, às vezes, nem entre si, nem com o próprio tutor, e lá eles têm muito mais liberdade nesse sentido, assim, né? E eu queria que eles também tivessem isso aqui, eu quero que eles se sintam mais à vontade para participar, né? Para não ficar uma coisa só centrada no profissional ali na frente. Quando a gente vai divulgando a participação de nossos alunos e agora do nosso professor nesses projetos, claro que o interesse vai aumentando. Tem alguma previsão de algum outro tipo de inscrição? Olha, nós temos assim, expectativa de que Sergipe passe a ter uma representatividade muito boa, né, porque era ínfima, por conta de agora todos esses programas e concursos internacionais estarem centralizados em uma assessoria somente. Então, pela pulverização que era anteriormente, muitas das informações não chegavam aos nossos alunos, não chegavam aos nossos professores. Então, o Sergipe perdeu muito em edições anteriores pela falta de divulgação e justamente porque não havia essa centralização. Com o nosso secretário Jorge Carvalho, com essa ideia que ele teve de centralizar tudo num programa só, e além disso, a gente está apostando também num projeto da secretaria, que é um projeto de governo, na verdade, que deve ser, né? É um projeto de um programa de intercâmbio também, já que do Estado, né? Um programa do governo de Sergipe para intercâmbios. Então, a gente está querendo já criar essa cultura e mostrar, como o próprio Marcelo falou, novas formas de aprendizagem. O Brasil, ele é assim, tem uma característica muito forte na burocracia, inclusive no ensino. E a gente tem visto, a gente lá na assessoria, não por ter ido ao intercâmbio, mas por estar estudando outros sistemas de ensino, que nós somos muito burocráticos. Nós, como o Marcelo disse, nós nos prendemos muito em conteúdo e a prática, usando o conteúdo como bastidor, ela funciona melhor. Um aluno como um pesquisador, ele funciona melhor, ele realmente aprende. E esses meninos, eles trazem essa experiência, os intercambistas trazem para cá, o professor agora traz para cá, e a gente sabe que isso vai chegar, não vai ficar somente em Aracaju, como as experiências que nós temos são de Aracaju e umas poucas em Lagarto, e mais nenhum município de Sergipe, e o professor já vai levar para Muribeca e isso vai se disseminando. E como essas seleções, elas exigem do aluno média, envolvimento, participação, não é aquele aluno que senta ali, no máximo olha para um quadro e acabou-se. Não é, tem que ser um aluno participativo, ele tem que estar envolvido até com trabalhos voluntariados, que foi o caso de Mariana, dentro da própria escola, ensinando aos colegas a língua inglesa. Então, isso tudo faz com que se crie uma nova perspectiva de escola. Então, o Brasil está cada vez mais levando intercambistas da rede pública, né, para vários países, e a gente acredita muito que isso vai fazer um diferencial. Nós visitamos, para a montagem do nosso projeto, um programa que assim, a gente intitulou dentro do projeto Sergipe para o Mundo, que o secretário acho que já trouxe para aqui a nossa proposta, a proposta da Secretaria de Educação, da gente levar 100 alunos da rede pública estadual do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, para vários países. Então, a gente tem, assim, na seleção do nosso projeto, temos o Canadá, temos a Nova Zelândia, temos a Espanha, a Argentina, Uruguai. E a gente acredita que, assim, a princípio, dentro da língua inglesa e espanhola, mas a gente tem pretensão de que isso cresça. Então, são 100 alunos e o interesse é o quê? Que isso seja uma representatividade do Estado inteiro.
E a gente sabe que essa questão, quando a gente fala na língua inglesa, a gente está falando na realidade também do mercado de trabalho. Porque, assim, é uma realidade, gente. Conta e conta muito a questão do segundo idioma na hora de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. E a gente também sabe que, às vezes, alguns alunos têm muita dificuldade por conta também, e aí a gente vai considerar essa observação também do professor Marcelo, que é muitas vezes a metodologia que é aplicada e, às vezes, acaba desestimulando, muitas vezes, o aluno a aprender inglês. Mariana ficou em uma casa de família? Fiquei por mais ou menos 2 semanas. E o que ajudou também muito na fluência do inglês? Porque eu podia somente falar inglês, porque minha família não entendia português. Então, você desenvolve muito o aprendizado da língua, falando só inglês e ouvindo só inglês por todo esse tempo. E aí, no convívio com seus amigos lá da escola, como é que vai ser a partir de agora? Vai continuar no clube? Vai continuar disseminando aí a língua inglesa, estimulando os colegas também? Vou continuar no clube, vou continuar fazendo trabalho voluntário de monitoria de inglês, porque para participar do programa você precisa ter no mínimo 1 ano de trabalho voluntário. Como é que funciona isso lá? Nos Estados Unidos é bastante comum que as pessoas façam trabalho voluntário. Aqui já não é tão comum, por isso que eles precisam de jovens que façam trabalho voluntário, para criar esse hábito de fazer trabalho voluntário. Então, meu trabalho voluntário no meu colégio, eu sou monitora de inglês e além disso, eu participo do clube de inglês, faço traduções simultâneas. Então, nesses encontros, como ele disse, não é só ensinar. Nesses encontros a gente conversa. Então, as pessoas conversam em inglês. Então, além de aprender uma língua, a gente está se divertindo, que é bastante interessante. E assim, estimula a questão do voluntariado, de estar colaborando ali com aquelas pessoas que têm mais dificuldade, né? Não fica aquela questão de guardar o conhecimento, muita gente também tem isso, muitos alunos estudam muito, têm muito conhecimento, mas acabam guardando esse conhecimento apenas para aquele próprio aluno, né? Não colabora aí, não compartilha com os amigos. Eu acho que há uma série de incentivos aí nesse projeto. Marcelo, Nádia, Mariana, a gente vai ao intervalo, mas a gente volta já em 2 minutos com mais informações aqui desse projeto, que é o projeto Jovens Embaixadores.